Bem, pessoal, vamos dar continuidade aí ao estudo do momento de inércia e nessa aula nós iremos trabalhar aí o teorema dos eixos paralelos, ok? Esse teorema ele é muito aplicado, bastante aplicado para cálculo de momento de inércia de áreas que não são exatamente uniformes, como por exemplo um retângulo, ou um círculo, ou um quadrado. Então, por exemplo, nós temos aqui essa viga, né, que ela tem um perfil chamado perfil W, também conhecida como viga em I, devido à forma dela, né? E aí a gente vê que a forma dessa área ela não apresenta nenhuma forma geométrica amplamente conhecida. Então, ela é uma composição de formas geométricas, no caso aqui de três retângulos, né? E para o cálculo desse momento de inércia, nós podemos realizá-lo aplicando o teorema dos eixos paralelos. Inicialmente, vamos pensar em uma maneira de calcular esse momento de inércia aqui, apenas pelo que conhecemos até então. Nós conhecemos que o momento de inércia, né? Momento de inércia I para um retângulo, ele é dado pela base vezes h ao cubo dividido por 12, né? Essa é a correlação que nós aprendemos e, inclusive, que nós demonstramos na aula passada para cálculo de momento de superfícies retangulares. Desse modo, nós aqui, inicialmente, podemos considerar aqui o eixo X passando pelo centro, né, desse momento de inércia, não, dessa superfície, e daí nós podemos enxergar essa estrutura como um retângulo grande aqui e dois vazios também na forma retangular, né? Então nós podemos observar que essa estrutura pode ser considerada como um retângulo, sendo vazado de dois outros retângulos, né? Desse modo, para calcular o momento de inércia com relação ao meu eixo x aqui, né, no caso I de xx, nós podemos calcular inicialmente pelo momento de inércia da estrutura como se ela tivesse completa, subtraído do momento de inércia, né, desses outros dois retângulos que representam os vazios. Então, ó, esse retângulo maior ele teria uma base de 14 centímetros e uma altura de 16 centímetros, 12 mais 2 mais 2. Então, nós poderíamos fazer, por exemplo, né, o cálculo do momento de inércia base, que é 14, multiplicado pela altura ao cubo, 16 ao cubo, dividido por 12. E esses outros dois, essas duas outras superfícies retangulares, elas são iguais. Então, eu irei fazer aqui uma subtração de duas entidades iguais. Então, 2 vezes o momento de inércia de uma única estrutura dessa. Então, a gente tem, né, que a base aqui é 14 e aqui no centro tem 2. Então, cada uma dessas partes somadas dá 12. Então, a base aqui é 6, né? 6. Vezes a altura do vazio, que é 12, ao cubo, dividido por 12. Então, a gente pode realizar o cálculo aí, né? Esse cálculo. Vejamos, 14 vezes 16 ao cubo, dividido por 12, menos 6 vezes 12 ao cubo, vezes 2 dividido por 12. Isso aqui vai me dar um valor de
I de xx é igual a 3050,67. E aí a unidade de momento de inércia, né, pessoal? Que é unidade de medida a quarta. Veja só, base é uma unidade de comprimento, H é uma unidade de comprimento, então vai ficar unidade de comprimento ao cubo vezes unidade de comprimento a quarta. Então, no caso, como as medidas estão em centímetros, teremos centímetro a quarta. E daí a gente encontra esse resultado aqui para esse momento de inércia. Só que veja bem, essa forma de resolução de problema, ela só foi possível porque, veja bem, essa estrutura, esse vazio, o centroide dele está localizado exatamente no meu eixo aqui de simetria, né? O meu retângulo grande também tem um centroide localizado no eixo de simetria. E esse outro vazio também apresenta essa mesma característica. Só que veja bem, imagina se eu quisesse calcular o momento de inércia dessa estrutura de uma outra forma. Digamos que em vez de eu dividir nessas três figuras, o retângulo grande e os dois vazios, eu quisesse dividir, por exemplo, nesse retângulo do meio aqui, ó, que apresenta esses limites, no retângulo aqui superior, que vai ter um centroide localizado aqui, e no retângulo inferior aqui, ó, que vai ter um centroide aqui. Então, eu teria aqui minha primeira figura geométrica, meu segundo retângulo e meu terceiro retângulo. E daí, né, para esse primeiro retângulo, esse retângulo número 2, é bem fácil, porque a gente aplicaria também diretamente, né, a nossa relação aqui de cálculo de momento de inércia para retângulo. Só que vejam que esse primeiro retângulo e esse terceiro retângulo, eles apresentam aí o centroide deles deslocado, né, do meu centro, do meu eixo de rotação, né, do meu eixo de flexão, perdão, que no caso aqui é o eixo X. Então, olha, uma vez que a gente tem esse deslocamento com relação ao centroide, nós temos que aplicar o teorema dos eixos paralelos para cálculo desse momento de inércia. Eu vou apenas copiar esse valor aqui para que depois nós possamos comparar com esse segundo modo de resolução. I de xx é igual a 3050,67 centímetros a quarta. Ok. E daí, olha, como é que é essa correlação do momento de inércia em eixos paralelos? Então, né, vamos ver aí como é que se dá a aplicação do teorema dos eixos paralelos para a resolução desse tipo de questão. O teorema dos eixos paralelos, ele define que nós podemos calcular o momento de inércia com relação a uma figura que apresenta o centroide deslocado com relação ao eixo de flexão por meio do cálculo do momento de inércia, como se essa figura estivesse com o centroide exatamente localizado no meu eixo de flexão, mais a área da figura geométrica vezes a distância desse centroide, ó, do centroide até o eixo em questão, elevado ao quadrado. Então, essa forma, né, que nós usamos para cálculo de momento de inércia nessas situações. Percebam que qual é a unidade de medida do meu momento de inércia? Grandeza elevada ao quadrado, né? Ou seja, nesse caso,
grandeza elevada à quarta, nesse caso centímetro a quarta. Veja que a área aqui seria dada em centímetro ao quadrado e a distância ao quadrado, novamente, centímetro ao quadrado, e daí essa unidade também minha seria centímetro a quarta, assim como o meu momento de inércia. Desse modo, vamos aplicar aqui para essa primeira figura aqui, né? Essa figura 1. Então, eu vou botar aqui a figura 1 e vamos calcular aí, né, o momento de inércia. Ele é dado. Como é que se dá o cálculo para se nós considerássemos que esse retângulo estivesse exatamente posicionado com o centroide no eixo de flexão? Seria dado base, que é 14, vezes altura ao cubo, 2 elevado ao cubo, dividido por 12. Só que agora nós iremos acrescentar, né, exatamente essa parcela referente ao eixo paralelo, né? Então, ó, mais a área, qual é o valor da área? 14 vezes 2, multiplicado pela distância do centroide com relação ao eixo elevado ao quadrado. Veja que se aqui é 12, do centroide até aqui essa aresta, ele será 6, mais 1, 7. Então, nós teremos 7 ao quadrado. E daí nós iremos ver, né, que para esse meu retângulo 1 aí, ó, eu terei isso vai me dar 1.381,33. Então, olha, 1.381,33 centímetro a quarta. Agora vamos calcular aí, né, para esse retângulo número 2. Vamos ver como é que fica aí, ó. No caso aqui, a base dele vale 2. A base dele vale 2 centímetros, multiplicado pela altura 12 ao cubo, dividido por 12. Olha, note que se nós fôssemos aplicar, né, o teorema dos eixos paralelos para esse caso, nós faríamos a área, que seria o quê? Seria 2 vezes 12, vezes a distância do centroide até o eixo. Ó, a distância do centroide até o eixo aqui é quanto? 0, porque o centroide se localiza no eixo, no próprio eixo, ao quadrado. E daí, ó, nós cancelaríamos essa parcela aqui, é nula, e nós ficamos apenas com o momento de inércia aí, né, no próprio eixo, que dá 2 vezes 12 ao cubo, dividido por 12, dá igual 288. Então, aqui nós teremos 288 centímetros a quarta. 88 centímetros a quarta. E aí, para o nosso caso 3, aí, ó, base 14 e de xx, né, o momento de inércia é igual o cálculo do momento de inércia, como se ele tivesse no próprio, o centroide fosse localizado no próprio eixo, 14 vezes 2 ao cubo, dividido por 12, mais a distância do centroide, não, mais a área, 14 vezes 2, vezes a distância do centroide até o eixo ao quadrado. Aqui também é 7. Então, 7 ao quadrado.
Olha, esse valor aqui ele é exatamente igual ao do retângulo 1, que vai me dar 1.381,33 centímetros a quarta. E daí, né, o momento de inércia total é igual à soma de I1 mais I2 mais I3. Isso aqui vai me dar 2 vezes 1.381,33 mais 288, que me dá 3.050,66 centímetros a quarta. Como esse valor é muito aproximado, né, nós podemos inferir que o cálculo do momento de inércia, aí, né, para ambos os casos, ele deu o mesmo valor, né, já que se trata da mesma figura. Então, naturalmente, esse é o valor para o cálculo do momento de inércia dessas estruturas. E nós mensuramos, como foi dito na aula passada, a dificuldade de fletir, de flexão que eles têm com relação a quanto maior o momento de inércia, mais difícil é de fletir, né, de flexionar essa estrutura. É por isso que tantas estruturas aí, tantas vigas, elas apresentam um formato em I, por apresentarem um momento de inércia maior do que um outro com a mesma área de superfície, porém com uma estrutura regular.